Paz, Senhor, me chamo Kátia Vares Chemeris. Fiquei muito contente quando me convidaram para mim dar o meu testemunho e compartilhar um pouquinho do início da igreja. Mas para que isso aconteça realmente, eu vou ter que me reportar uns 3 ou 4 anos antes da fundação da Wesleyana em Livramento, para poder entender muito bem o que realmente aconteceu. A minha mãe estava muito doente. Ela já tinha visitado todos os médicos aqui, de Porto Alegre, Montevidéu, e a situação cada vez se agravava mais. Ela já não caminhava direito, não se alimentava, vivia mais deitada do que outra coisa. No dia 5 de setembro de 74, ela resolve, pela parte da manhã, se despedir do meu pai. Chega e diz para ele que ela já tinha vivido bastante, que ele tinha sido um esposo maravilhoso, essas coisas assim, que tinha filhos, mas que o tempo dela estava acabando. Meu pai ficou muito triste, mas Deus já estava preparando alguma vitória muito especial, muito grande para aquele dia. De tarde, nesse mesmo dia, chegam 2 pastores lá em casa. E esses 2 pastores chegaram lá atrás do estádio do Irajá Atlético Clube, para eles fazerem uma campanha evangelística. Meu pai era o presidente do Irajá. Meu pai, no momento assim, até eu acho que ele ia até dizer não. Ia se desculpar, mas ia dizer não, pelo motivo dele estar triste mesmo e teria que reunir a diretoria e não estava muito afim. Mas a mãe, que estava ali atrás da saleta onde o pai recebeu eles, num sofá, disse: Jobá, como era o apelido dele, empresta. Depois tu comunica a diretoria. E eles ouviram a voz da mãe, viram que era uma pessoa cansada, que tinha dificuldade de falar, e perguntou: quem é que está falando? Aí o pai disse: é minha esposa. Aí a mãe disse: manda eles passarem aqui. E eles foram lá. Quando chegaram ali, presenciaram a mãe, viram a situação dela, conversaram um pouquinho com ela, falaram um pouquinho de Jesus, apresentaram um plano de salvação, ela aceitou. E foi algo assim, que até hoje eu vejo assim que foi um milagre tão grande, uma coisa tão extraordinária, que a minha mãe ficou curada assim. Naquele dia a minha mãe ficou curada. Foi uma cura assim milagrosa, mesmo, uma coisa assim maravilhosa. E ele disse para ela: Dona Olga, a senhora crê que foi curada? E a mãe disse: sim, muito sem graça. Esse muito bem. Então nós vamos lhe esperar no Irajá, dia 7 de noite, no primeiro banco. E parece mentira. Dia 7, a minha mãe estava sentada no primeiro banco e toda a família ali reunida. Ali era a região da minha casa, ali toda a vizinhança, viu esse grande milagre, conheceu esse grande milagre. E nós fomos para a igreja junto com a mãe. Não podíamos deixar de ver que alguma coisa grande estava acontecendo, que existia um ser muito grande, porque a minha mãe, à beira da morte, com uma simples oração, a minha mãe fica completamente restabelecida. Assim, mas de imediato, não foi no outro dia não, a minha mãe no dia. Fomos para a igreja. Essa igreja era um avivamento bíblico. E lá nós permanecemos por 2 a 3 anos. Eu tive um encontro muito grande com Deus. Primeiros dias da igreja eu tive uma experiência muito grande com a irmã Eva Furtado. Ela estava pregando e começou a orar e Deus falou comigo nesta oração. Entregou uma profecia para mim e ali começou a minha vida com Deus. Ainda no avivamento bíblico. A partir daquele instante, eu comecei a evangelizar no colégio.
na escola. Eu não conhecia a Bíblia, mas eu conhecia um Deus que tinha curado a minha mãe. E assim eu comecei a falar que Deus tinha curado, que Deus tinha libertado, tinha transformado as nossas vidas. E comecei a ganhar, assim, jovens, alunos meus, para o Senhor. Mas eu só vou dizer o primeiro aluno que eu ganhei, que é o Sidney Alma. Esse foi meu primeiro filho na fé. E foi, assim, maravilhoso para mim, porque eu fazia poucos meses que eu estava nos caminhos do Senhor. Bem, depois desse tempo, de uns 2 anos, nós acabamos saindo da igreja. Mas os meus pais resolveram continuar dentro de casa, fazendo reuniões. O meu irmão ministrava a palavra. E aquilo começou a juntar muita gente, vizinhos, amigos. E eu trazia meus alunos. E acharam por bem que não dava mais para eles continuarem, eles, como responsáveis pelo aquele grupo. E aí que entra a Wesleyana. O meu irmão entra em contato com o pastor Mário Lindstrom, de São Paulo, que era tio da primeira esposa dele. Conta mais ou menos o que estava acontecendo, que necessitavam de um líder. E ele vem a Livramento. Quando ele vem a Livramento, ele vê o grupo e fica encantado com o grupo. Que era um grupo já, devia ter mais ou menos umas 15, 20 pessoas. E tratou logo em seguida, na segunda vinda dele, de transformar aquele grupo numa célula ligada à Vila Nive, a sua igreja lá em São Paulo. Aí estava fundada. Aí estava o início da igreja wesleyana. Nós, juntos, ligados com a igreja de Vila Nive. Foi um momento de muita oração. Passamos por muitas lutas. A igreja sofreu muitas dificuldades, mas continuamos firmes, batalhando, buscando, e Deus começou a operar de uma maneira extraordinária. Logo em seguida, mandaram o pastor Silmar. Foi o primeiro pastor, ele jovem, solteiro ainda, bastante brincalhão, conquistou logo em seguida o pessoal. E ali nós começamos a trabalhar. Na primeira eleição que acontece dentro da igreja, que foram pouquíssimos os cargos preenchidos, tinha a liderança dos líderes de adultos e de jovens. A líder de jovens fui eu eleita. E ali permaneci nessa função por 6 anos. E é aqui que eu vou entrar com um pouquinho do meu testemunho. Eu, particularmente, Deus assim derrama de uma misericórdia, foi tão fiel, foi tão maravilhoso que me colocava palavras. Vocês podem imaginar uma pessoa que pouco conhecia da Bíblia e falava de coisas que depois, muito tempo depois, eu vinha ver que estava dentro da Bíblia. Aquilo que Deus colocava na minha boca, que eu não sabia que estava dentro da Bíblia. E Deus colocava. E ali foi muita gente, mas muitos. Hoje mesmo tem vários alunos meus que são pastores, né? Hoje. Então, eu vejo assim que a mão de Deus foi muito grande. E também a juventude, como também não éramos apenas irmãos, mas também era de professor e alunos, queria trabalhar bastante. E era início de igreja. Então, o que a gente fazia? Muita atividade. A juventude trabalhava muito. Era um mover enorme. Nós tínhamos assim, diária, sábado, todos os sábados nós tínhamos reunião, logicamente, culto. E depois do culto, chocolate, café, depois da reunião. Sempre. E ali ficávamos até 10, 11, meia-noite. A irmã Maria de Lourdes e a mãe dela, Diná, é a que providenciava no chocolate. Nós saíamos ali, visitávamos, íamos
tínhamos dias de ir no presídio, íamos no hospital, íamos na praça, fazíamos uma vez por semana oração no monte, fazíamos vigília, era assim, uma coisa assim extraordinária. E a igreja começou a crescer com jovens, E tive muitas experiências fortes, assim, eu particularmente um dia, meu esposo estava em Porto Alegre, e eu estava só com meus filhos em casa. Como eu licionava à noite, fui para a escola. Quando eu cheguei na escola, apagou a luz na frente do colégio e eu, ao atravessar a rua, fui atropelada por um carro. E ali foi Deus só. Me atirou longe e eu quebrei o omoplata, destruí o omoplata. Fiquei com o braço solto. O meu marido em Porto Alegre e Deus ali me sustentando. Me levaram para o hospital. Logo em seguida, os médicos me trataram, queriam me fazer uma cirurgia. Aí meu marido chegou no outro dia e disse, não, vamos providenciar, ver um outro médico para ver. Mas não tinha caso para cirurgia aqui no Brasil, era só na França que poderia ter sucesso. Por que eu estou explicando tanto assim? Para ver o que Deus fez. Só na França eu tinha que colocar um omoplata de acrílico, podendo ficar com o braço com muito pouco movimento, sem poder pegar peso, com poucas probabilidades de mobilidade. Mas aí o Boris visita um médico aqui no Uruguai e ele disse, não faz isso. Porque ela vai ficar, a maioria do organismo rejeita e ela vai ficar com esse braço ressequido. Não faz. Vamos começar a fazer fisioterapia, ela vai ficar com o braço atado, vamos fazer exercício de fisioterapia e vamos ver o que vai acontecer. É bem possível que ela atinja 40%, 50% de mobilidade, de força no braço. Não vai poder nunca engordar muito por causa do peso, mas assim como uma galinha, ele brincou, assim como uma galinha quebra a perna e por si só solda, vai soldar os ossinhos dela, que estavam picados, assim como um para-brisa quando pica. Assim ficou uma omoplata. Gente, vocês não podem imaginar. Foram 20 dias apenas. 20 dias depois da minha fisioterapia, quando eu voltei, eu estava com 100% de movimento. 100%. Não era 90%, era 100%. Fiquei completamente curada. Passado 3 meses, nós andávamos num Fuca, e fecharam no Fuca e eu caí entre os 2 bancos atrás. E machuquei esse lado do braço. Tiro a radiografia e, para surpresa, não tinha nada. Parecia que eu nunca tinha tido fratura nenhuma. O meu ombro desse lado é igual ao ombro do outro lado. Deus tinha me dado um ombro novo. Então, como eu digo, na minha vida eu tive experiências assim que eu estou lembrando de uma e estou contando. Maravilhosa. Experiência assim que realmente Deus é poderoso. Não dá para, assim, deixar de pensar que Deus é especial. Bem, continuando com a igreja um pouquinho. Passamos o período aquele dos primeiros 5, 6 anos com o pastor Silmar. Depois continuamos trabalhando. Eu trabalhei muito em chás, eu trabalhei muito com visitação, participei muito de convites, viajei muito levando a palavra, por causa que eu sempre fiquei como uma líder, assim, ou de senhoras, enfim, sempre alguma coisa, ou da escola dominical, sempre alguma atividade eu fazia. Então, era muito procurada para dar meu testemunho, para dar uma palavra. Então, eu ia, nunca desisti de ir. E uma coisa que assim, me chamou muito atenção foi aquilo que Deus fez no meu lar. Isso eu passei muitos anos com muito problema dentro da minha casa. E eu e meu esposo tivemos momentos difíceis, momentos assim ele com um problema sério, né?
E aquilo afetou muito o nosso casamento. Se não fossem os meus filhos e Deus, não sei se nós tínhamos aguentado, se nós tínhamos permanecido juntos. Mas Deus sempre ali junto, sempre presente. Deus levantou o Igor como um atalaia de casa, para ser o suporte da nossa casa. Isso com 15 anos. Ele era o suporte, porque era muito delicada a situação. Para a honra e glória do Senhor, Deus assim foi curando, foi restaurando, foi transformando, assim, que hoje vejo, se eu tivesse que escolher passar por tudo para chegar onde eu cheguei hoje, eu passaria por tudo, porque foi assim, Deus nos ensinando como viver um para o outro, como perdoar, como crescemos junto de novo. Os meus filhos viram, presenciaram todas as coisas e permaneceram sempre firmes, sempre com muito respeito pelo pai, porque pode ter muitas falhas, mas como pai ele foi e é exemplar. Então, Deus fez uma coisa assim muito grande. E eu passei 10 anos por esse problema, por essa situação. Nunca desisti de Deus. Nunca fiz da minha oração, Senhor, por que nós estamos enfrentando isso? Não, nunca. Eu sempre dizia, Senhor, te dou graças por tudo. Só quero que Tu nos dê força para continuar. E Deus sempre nos deu força para continuar. Nunca desistimos de estar na casa do Senhor. Hein? Continuamos. Dentro da igreja, aí já bem mais recente, com os pastores, com o pastor Odilon, como ele passou um ano aqui em virtude da enfermidade dele do coração, ele muito pouco trabalhou no inverno, então a juventude trabalhou. Então a juventude criou os patrulheiros, que era constituído de rapazes e moças. Os rapazes iam à noite evangelizar nos lugares mais difíceis da cidade e as moças ficavam em casa orando, intercedendo por eles. Entre esse grupo estava o Igor, estava o Clóvis, estava o pastor Jorge. E das mulheres era a Ivana, tinha a Solange, que hoje é falecida, né? Tinha a Djanira, a Clemilda, eram tudo pessoas que faziam parte desse grupo. E Deus abençoou muito através desse grupo. Foi o trabalho que mais se desenvolveu dentro do grupo, do período que o pastor Odilon esteve doente, porque realmente foi quem tomou conta, porque ele passou, pobrezinho, muito tempo de cama. Depois veio a época do pastor Daniel, aí veio a construção da igreja. E, para vocês terem ideia como a juventude trabalhava, que nós resolvemos fazer um trabalho de artesanato e vender para ajudar na construção com as janelas da igreja. As janelas da igreja foram pagas pelo trabalho da juventude lá. Então a gente vê assim, coisas que Deus fez, maravilhas. Eu assim, aos poucos vou me lembrando, mas não dá para contar tudo assim, de 50 anos em minutos, não dá. Mas eu não quero levar muito tempo, porque eu sei que talvez em outro momento eu fale. Eu gostaria de compartilhar o meu último testemunho, bem recente. E mais uma vez, eu vejo a mão de Deus cuidando da minha vida. Há 2 anos atrás, eu geralmente faço meu check-up em outubro, novembro. Eu faço meu check-up. Mas, este ano, não sei pelo que, há 2 anos atrás, eu senti que devia fazer antes. E resolvi ir fazer em julho. Fiz todos os meus exames,
não estava sentindo nada, estava bem. Quando eu levei meus exames para os médicos, principalmente para a minha médica, qual a minha surpresa? Que eu estava com câncer no útero. Aí eu vejo como Deus foi maravilhoso. Se eu tivesse esperado para fazer meu check-up lá em outubro, novembro, quem sabe ele estivesse bem adiantado. E eu fiz em julho. Fiz a minha cirurgia em agosto, depois fiz os procedimentos de tratamento normais, e para a honra e glória do Senhor, já fazem mais de 2 anos, já, porque vai para quase 3, eu acho, eu estou completamente curada. Mais uma vez, Deus estendendo a sua mão. Então eu vejo assim, na minha vida, eu vejo Deus sempre, em todos os instantes. E eu quero abrir uma oportunidade aqui para dizer para a igreja agora, assim, para essa que vai me ouvir, que vai me escutar, uma coisa muito especial. Se entre vocês existir alguém passando por uma luta, por uma enfermidade, estende a mão a Deus. Se tiver alguém passando por problemas financeiros, confie em Deus. Se existir, porventura, uma única pessoa passando por problema familiar, com seu esposo, com seus filhos, não esqueça, só Deus pode dar a solução. Deus deu para mim, olha, em todos os momentos, não foram poucos, foram muitos, e em todos eu sou mais do que vencedores. Os meus filhos, uma época, os meus filhos se afastaram dos caminhos do Senhor. Fiquei eu e o Boris, só. Hoje, eu vejo eles todos de novo, nos caminhos do Senhor, não na nossa igreja, mas todos servindo a Deus de novo, um a um voltando. Então eu vejo que se cumpre o que está na palavra, que Deus alcança a nossa descendência, né? Cuida dos que são nossos. Então, não desistam de Deus. Não se entristeçam pelos momentos difíceis que vão passar. Porque a gente passa. Por momentos de luta, você passa. Por momentos de muita dificuldade, você passa. Mas segura forte nas mãos de Deus. E Ele não vai nos desamparar. Eu costumo dizer assim, hoje eu posso dizer com toda tranquilidade que eu sei o significado daquele versículo bíblico que diz: em tudo dai graças. Eu sempre digo para os meus filhos, eu sei o significado. Eu entendo perfeitamente o que Deus quis dizer ali, em tudo dai graça. E eu dou graça em tudo. Pelos bons e pelos ruins momentos que tive, mas em tudo dou graça. E posso terminar esse meu testemunho dizendo: eu e minha casa servimos ao Senhor. Você não desista. Caminhe com o Senhor. Amém.